Olá, boa tarde a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando, então, a nossa palestra de hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso momento. Como é que vocês estão? Estão confortáveis? Já pararam as atividades de trabalho hoje? É importante, né, que a gente, nesse momento, pare um pouquinho, dê uma respirada, né? Acho que está todo mundo aí num final de dia de trabalho, né? Então é importante dar uma respirada, dar uma relaxada mesmo para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui de hoje, que é sobre um tema muito relevante, né, e muito especial para mim, que é sobre a saúde mental no trabalho, né? Especialmente sobre as relações de trabalho e essa relação, né? O que tem a ver, então, o nosso, as nossas, nossos afetos, né? Os nossos diálogos, as nossas relações no trabalho com a nossa saúde mental. Então, antes de a gente começar, eu quero dizer que eu, né, me chamo Carmen Giongo, estou aqui representando o INSEAP, né, equipe querida de trabalho. Também quero cumprimentar e agradecer pelo espaço e pela valorização desse tema, né? A Cical, empresa muito importante, né? E estava dando uma olhadinha assim na história. Eu acho que é uma empresa muito admirável aí desde 1970 no mercado, né? Com importantes valores, né? Com uma importante atuação. Então, fico muito feliz em fazer essa troca e diálogo com vocês, especialmente. E sei que tem outros trabalhadores, talvez, né, de outros locais nos acompanhando também. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como eu falei, me chamo Carmen Giongo, eu sou psicóloga do trabalho, né, especialista em psicologia organizacional. Tenho mestrado, doutorado na área da psicologia também, tenho pós-doutorado na área da psicologia também, da antropologia, do serviço social. E desde o início da minha carreira, eu trabalho bastante com saúde do trabalhador, né? Já fui gestora de RH, já trabalhei bastante no atendimento a trabalhadores, e hoje, atualmente, eu sou professora na Universidade Fevale, né? Sou professora no mestrado em psicologia, onde estudo bastante saúde do trabalhador, então me interesso bastante pelo tema. E até aqui me preparando para conversar com vocês, eu estava me lembrando que a minha primeira atuação de trabalho como psicóloga foi numa metalúrgica, né? Aqui no Sul, eu estou em Porto Alegre, né? Falo aqui do Rio Grande do Sul, mas sou barriga verde, sou catarinense aí, né? Sou da mesma terra de vocês. Mas o meu primeiro trabalho aqui no Sul foi numa metalúrgica, onde eu acompanhava os trabalhadores, principalmente os trabalhadores que ingressavam, né, nos setores. E eu lembro muito, assim, que eu até desenvolvi um programa na época, né, de acompanhamento dos novos trabalhadores dessa metalúrgica, porque a maioria dos novos tinham muito medo daquele espaço. Quem nunca tinha trabalhado, né, com as ferramentas, com os equipamentos, acabavam se assustando. E a gente fez todo um programa de acompanhamento, onde os trabalhadores mais antigos, né, os funcionários mais antigos, acompanhavam e ensinavam os trabalhadores novos que estavam chegando. E esse programa ajudava muito, assim, né, nas relações de trabalho, diminuir os acidentes, né, porque quem chegava tinha uma dificuldade maior de manejar mesmo os equipamentos e de se inserir. Então, agora me preparando, me lembrei disso, assim, e tenho um carinho muito especial por essa atuação. E eu imagino que muitos de vocês já devem ter uma longa experiência no ramo, já devem dominar muito bem o trabalho de vocês, mas também deve ter alguém aí que está começando agora, né? E que vai, com certeza, precisar muito das relações de trabalho para aprender a nova atividade, para se inserir, né, para evitar acidentes, inclusive. Então, eu vou retomar um pouco essa história
com vocês depois. Então, o foco de hoje, pessoal, com certeza é a gente discutir, falar um pouquinho sobre saúde mental no trabalho, né? E especialmente como é que a saúde mental se relaciona com as relações mesmo, né? A gente chama de relações socioprofissionais. No final, eu vou deixar um tempinho para dar algumas respostas, discutir com vocês. Eu vejo aqui os comentários, né? Então, no final, eu vou responder algumas questões. Podem ficar bem à vontade para perguntar e comentar o que vocês quiserem, tá? Não vou citar nomes, então é bem aberto mesmo os comentários. Sintam-se super à vontade. Já conseguiram se desligar um pouquinho do dia? Tudo certo? Podemos começar, então. Começar não, né? Dar continuidade à nossa troca. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, importante para falar para vocês é que eu diria que a questão da saúde mental no trabalho, ela nunca esteve tão em alta, né, como a gente está vivendo nesse momento. Vocês sabem, né, que e estão vivenciando os efeitos que a gente teve da pandemia nas relações de trabalho, né? Então, a própria condição da pandemia fez com que as empresas, né, e a discussão sobre o trabalho mesmo se voltasse muito para a saúde mental, né? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde recentemente recomendou que todas as empresas e as instituições criassem programas de saúde mental, né? Que discutissem o assunto, porque muitas vezes existe, eu diria assim, até um preconceito, né? Sobre as questões de saúde mental, como se a saúde mental fosse algo longe da gente, né? Como se demandasse uma grande intervenção, ou fosse só relacionada à loucura, né? Ou demandasse algo que está longe da gente. E eu vou mostrar para vocês que não é verdade, né? A gente pode promover saúde e pensar saúde mental no trabalho a partir de atitudes, né? E ações muito simples, tanto por parte da empresa, né? Quanto por parte das equipes. Então, a gente vai desmistificar um pouquinho isso. Eu trouxe alguns dados para falar para vocês sobre a importância de a gente pensar a saúde mental no trabalho. Não sei se vocês já viram esse dado, mas já faz alguns anos. Eu acho que voltou o meu som aqui, deu uma travadinha no meu som. Mas já voltou. Eu estava falando para vocês que já faz alguns anos que os problemas mentais, né, as doenças mentais, são a terceira principal causa de afastamento dos trabalhadores, de modo geral, do trabalho, né? Então, as doenças mentais são responsáveis por afastar bastante as pessoas do seu local de trabalho. Não sei também se vocês já ouviram falar, mas hoje o Brasil ocupa o quarto lugar, né, entre os países com maior frequência de acidente de trabalho. Então, o Brasil tem um índice muito alto de acidente de trabalho. Só no G20, o Brasil é o segundo país com maior número de acidentes de trabalho, perde só para o México, né? Então, são dados bem alarmantes, assim, né, que nos levam e demandam intervenções muito sérias no campo da saúde, né? É importante dizer que também os afastamentos do trabalho, eles causam perdas, né, financeiras, também para a empresa, para o país, né? Boa parte do PIB é direcionado para tratar os adoecimentos relacionados ao trabalho. E também, quando a gente não está bem no trabalho ou está adoecido, esse processo também gera um sofrimento para o trabalhador, né? Pode interferir até nas relações familiares, na renda, né? Então, a gente tem aí alguns indicadores que mostram a relevância, né? A importância de a gente discutir e promover ambientes de trabalho mais saudáveis, né? Então, a gente já sabe, já tem várias pesquisas que mostram que quando um grupo de trabalho, uma empresa,
tem relações saudáveis, né? Tem relações de respeito, boas condições de trabalho, automaticamente as equipes também vão produzir melhor, vão ter um rendimento melhor, né? Então, a gente tem um reflexo muito positivo quando a gente consegue manter boas relações de trabalho. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês a partir disso é uma reflexão sobre o que significa trabalhar, né? Queria que vocês pensassem aí com vocês, né? Poxa, vocês passam a maior parte do dia de vocês no trabalho. Se a gente for considerar o deslocamento, né, o almoço, boa parte do dia vocês estão no trabalho de vocês. Muitos de vocês, eu tenho certeza que tem alguns dos melhores amigos de vocês no trabalho, não é? Aposto aí que muitos de vocês são padrinhos, né, do filho do colega de trabalho, são amigos, têm relações fora do ambiente de trabalho, né? Então, a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, né, nessas relações de trabalho. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque algumas pessoas acham, né, ou têm a ideia de que trabalhar é só fazer uma tarefa, né? Ah, eu vou lá e corto um ferro, né? Ah, não, o meu trabalho é fazer determinada atividade, né? É manusear determinada ferramenta e é isso o meu trabalho, né? Então, na verdade, é uma ideia um pouco equivocada, né? Porque trabalhar, a gente considera que trabalhar envolve muito mais do que só fazer uma tarefa, né? Trabalhar envolve a emoção da gente, né? Trabalhar envolve o afeto, as relações humanas, né? O afeto, eu digo, não só sentimentos de alegria, né? Mas sentimentos, às vezes, de sofrimento, de angústia, de nervosismo, mas também sentimentos relacionados, né, ao entusiasmo, à alegria. Então, é importante a gente pensar que o trabalho, ele não é só uma tarefa, né? Ele envolve o afeto da gente, ele envolve a nossa identidade. Vocês não sentem isso, assim? Que alguém chega para vocês e quando vocês se apresentam, né? Ah, né, meu nome é Carmen, né? Eu sou professora, né? Não tem isso, assim, você se apresenta, uma pessoa já pergunta, o que você faz, né? Onde você trabalha? Então, o trabalho carrega a nossa identidade, né? Carrega os nossos sentimentos, os nossos afetos. Quando a gente trabalha e faz uma atividade, é como se todo o nosso eu estivesse ali, né? O nosso pensamento, a nossa concentração para fazer aquela atividade, a nossa memória, o nosso sentimento, né? E principalmente as relações que a gente tem com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, eu não entro só na empresa e saio ileso, né? Como se nada tivesse acontecido. Eu entro e deixo, né? E coloco na minha tarefa e no meu trabalho a minha esperança, a minha expectativa, né? Eu deixo ali uma troca, uma forma de relacionamento. Então, tudo isso está relacionado ao nosso trabalho, né? Ao nosso fazer laboral, que a gente poderia dizer. E tem um outro equívoco que eu costumo discutir, assim, que muitas pessoas, ou por muitos anos, a gente teve essa ideia de que o trabalho era algo ruim, né? Ou de que o trabalho era para ser sofrido mesmo, né? Por alguns tempos a gente teve essa ideia de que eu ia só ter prazer e satisfação fora do trabalho, né? Nas férias, no final de semana, né? Então essa ideia veio muito junto lá ainda, né? Com a primeira, segunda revolução industrial, onde se tinha uma ideia assim de que o trabalho tinha que ser penoso, né? Tinha que ser difícil e que a gente ia ser feliz em outro horário, né? Então, nos últimos anos, aí depois da década de 90,
a gente começou a entender, felizmente, né, de que a gente deve ter prazer, né, pode ser prazer, felicidade, satisfação, mas que é no local de trabalho que a gente também tem que ter alegria, né, de que a gente também pode construir relações, né, ter condições adequadas de trabalho que vão nos gerar satisfação. Então, foi a partir desse tempo que a gente começou, eu digo o mercado, as empresas, né, as gestões de pessoas, assim, começaram a pensar formas de tornar os ambientes mais agradáveis, né, com condições de trabalho adequadas, pensando que a gente vai ter um desempenho legal na nossa atividade se a gente estiver bem também, né, que a gente vai estar saudável e ter saúde se a gente tiver boas relações de amizade no trabalho, né, relações de colaboração, de respeito, relações pautadas, né, numa ética naquele trabalho. Então, a gente começa a criar, né, e a pensar formas de promover a saúde, né? Então, a gente sabe que um mesmo trabalho, ele pode gerar adoecimento e ele pode gerar saúde também, né? Então, hoje a gente vai discutir, tá, falando muito mais sobre as ações que geram saúde, né, principalmente pautadas nas relações socioprofissionais. Mas, né, a gente já tem vários estudos que mostram que, por exemplo, ambientes de trabalho onde existem muitas disputas, né, onde as pessoas não podem contar umas com as outras, né, ou ambientes locais de trabalho, né, onde existe uma exaustão muito grande, um excesso, né, de empenho naquele trabalho, né, ou más condições de trabalho, vão propiciar formas de adoecimento, né, dos trabalhadores. Então, a gente já sabe disso, né, já sabe que relações, por exemplo, onde existe assédio moral, né, relações desrespeitosas, ou, né, ou esse excesso de competitividade entre os trabalhadores pode causar formas variadas de adoecimento, né, como as questões mesmo de assédio moral, né, de burnout, e várias outras patologias relacionadas ao trabalho. Agora, pensando nesse trabalho, né, como uma atividade afetiva, né, como algo que vocês colocam a identidade de vocês, né, o saber de vocês, muitas vezes construído aí ao longo de toda uma vida, como é que esse trabalho pode gerar saúde? Vocês já pensaram nisso? E pensando, claro, aqui a saúde não como, né, como um estado, assim, onde não existe sofrimento, né, como a OMS diz, saúde como um completo bem-estar. Eu prefiro pensar a saúde como algo que a gente constrói, né? Não, a saúde no trabalho, ela não está relacionada a um estado, assim, onde a gente só é feliz, né? Mas a gente entende a saúde no trabalho como muito mais a possibilidade de lidar e de transformar aquilo que não está bom, né? Então, a gente pode pensar juntos, assim, que ser saudável no trabalho está relacionado não a ausência de angústia ou de sofrimento, né? Mas a saúde no trabalho, ela está relacionada a esse processo onde a gente consegue mudar o que não está bom, né, nesse trabalho. Se eu for pensar com vocês, assim, né, se eu pedisse para vocês pensarem agora, assim, algo que vocês gostariam que mudasse no trabalho de vocês, algo que poderia ser melhorado, né? É importante que esse algo que pode ser melhorado, ele tenha espaço para ser transformado, né? Que a gente consiga mudar, consiga conversar sobre isso que pode ser transformado, ou com os colegas, ou com as chefias, né? Mas que a gente entende hoje a saúde mental no trabalho como essa possibilidade de fala, de escuta, de troca, né? Então,
um ambiente saudável está muito relacionado a esse fluxo, a esse processo de comunicação e de tentativa de transformar aquilo que não está bom, né? Então, eu queria falar para vocês especificamente, né, sobre as relações de trabalho e como elas promovem saúde. Eu escolhi 3 pontos principais para falar para vocês sobre as relações de trabalho, né, e como elas ajudam a gente a construir um ambiente mais saudável, né. Então, eu vou comentar com vocês esses 3 pontos. E vamos ver se vocês já ouviram falar sobre esses termos, né? O primeiro elemento das relações de trabalho, que é muito importante, tem a ver com o reconhecimento no trabalho. O segundo elemento que eu vou falar para vocês tem a ver com a inteligência prática. E o terceiro elemento tem a ver com o coletivo de trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses elementos, né? E como é que eles interagem e interferem nas relações de trabalho, né? Então, o primeiro deles, né, que é um dos fatores muito importantes para gerar saúde e satisfação no trabalho, né, que é o reconhecimento. O reconhecimento é algo que eu gostaria de até incentivar vocês a praticarem mais. O reconhecimento é um fator fundamental para promover a saúde mental e fundamental nas relações entre os trabalhadores, né, e trabalhadoras. Então, o primeiro ponto sobre o reconhecimento é a gente entender que o reconhecimento ele existe de várias formas, né? Ele pode ser um reconhecimento financeiro, né, que aí tem a ver com as relações, a relação com a empresa, com as chefias, né, é uma forma de reconhecimento. Mas existe um reconhecimento tão importante, ou até maior, muitas vezes, que é o reconhecimento entre pares, entre os colegas e as chefias de vocês, né? Então, o reconhecimento, ele é algo muito simples de ser feito e é muito importante que a gente construa uma cultura, né, pautada no reconhecimento. O que é esse reconhecimento no nosso dia a dia? É o processo de vocês conseguirem chegar para o colega de vocês e falar aquilo que está bom, né? E dizer, nossa, como você faz bem isso, né? Nossa, que legal isso que você fez, né? Você já percebeu que você é bom nisso, né? O que você faz bem essa atividade. Parece algo muito simples, né? Mas muitas vezes, até pela nossa cultura, a gente tem uma ideia, assim, de que elogiar o outro, elogiar o colega, elogiar o gestor, é algo quase como um puxa-saco, né? Ah, eu tô fazendo algo que não é legal. E isso é uma pena, né? Porque uma dos principais fatores para gerar saúde no trabalho, né? Para gerar boas relações de trabalho, tem a ver com esse tipo de reconhecimento, né? Então, eu queria até desafiar vocês a fazerem isso, né? A fazerem isso, tentar fazer isso hoje, amanhã, no trabalho de vocês. Se vocês reconhecem algo como realmente bom, não deixem de falar isso para o colega de vocês. Não deixem de falar isso para o gestor de vocês, né? Olha, que legal isso, que bom que você faz isso, ou eu admiro isso em você, né? Então, o reconhecimento é algo muito importante e fundamental nas trocas de vocês, nas relações de trabalho, né? Outro fator muito importante e que eu gosto muito de estudar e de analisar também, de trabalhar, se chama inteligência prática. É mais ou menos como o nome diz, né? É uma inteligência da ação. Vou tentar dar um exemplo e tenho certeza que vocês vão se imaginar nele. A inteligência prática, ela é muito interessante porque ela é construída nas relações de trabalho,
né? Vocês aprendem ela com algum colega e também fazendo a atividade. E é ela que vocês vão ensinar para alguém novo que chega, para algum outro colega que já trabalha com vocês, né? A inteligência prática é como se fosse um jeito de fazer melhor a atividade de vocês. Eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa metalúrgica, os trabalhadores, eles conseguiam sentir o momento de parar determinada máquina, né, ou de realizar determinado corte, muito pela sensação do calor, né, ou muito pelo barulho. Então, é como se eles já conhecessem tão bem o material e o equipamento, a ferramenta de trabalho, que eles desenvolviam uma sensibilidade, né, quanto ao momento de parar, quanto ao momento de se proteger, né? Tinha um problema na máquina, só pelo barulho já sabia o que era, né? Então, todos nós desenvolvemos esse tipo de inteligência no nosso trabalho. E ele, inclusive, protege a gente, né? Faz a gente fazer mais rápido uma atividade. É como se fosse um macete, né? Para desenvolver bem essa atividade. E é muito interessante que, quando a gente aprende esse macete, muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Trabalha anos ali e começa a aprender a fazer melhor aquela atividade, a gente tende a ensinar os outros como fazer melhor. E aí que é a importância do diálogo, das boas relações de trabalho e dessa comunicação, porque esse saber, esse aprendizado que a gente adquire, que tenho certeza que vocês adquiriram vários já, vocês vão passando para outros trabalhadores, né? É quase que a gente pensa quase que numa geração, né? Se a gente for pensar na empresa de vocês aí desde 1970, né? Eu imagino que já algumas gerações já passaram, né? E já trabalharam aí aprendendo técnicas de trabalho que vocês descobriram fazendo ou que aprenderam com trabalhadores que vieram antes de vocês. Então, a inteligência prática e valorizar essa inteligência é muito importante. Valorizar o saber do colega de vocês, sentir que o saber de vocês é valorizado, aquilo que vocês aprenderam, né? E também valorizar esse saber dos gestores de vocês, né, da empresa. Então, reconhecer algo também tem a ver com esse saber que a gente constrói fazendo a nossa atividade e que ele é muito importante para a nossa saúde, né? Ele é fundamental para o nosso fazer, né? E para a nossa construção de um ambiente saudável. O terceiro ponto, que eu acho bem interessante de a gente pensar, é como é que se forma um coletivo de trabalho. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar se vocês têm no trabalho de vocês um coletivo de trabalho? Não só um grupo de pessoas, né? Porque um grupo é muito fácil de reunir, assim, né? Se a gente for pensar, às vezes no mercado, onde a gente vai, tem ali um grupo de pessoas reunidas, né? Tem um grupo. Mas o que será que caracteriza um coletivo de trabalho? E é interessante pensar se a gente tem esse coletivo onde a gente trabalha, né? Então, um coletivo de trabalho, uma das características principais e que ajuda muito também nas relações e na saúde, é a confiança. É vocês conseguirem confiar no colega de vocês, conseguirem confiar nas chefias de vocês. E não só confiar, eu diria, confiar com relação a uma tarefa, né, a uma norma de trabalho, a uma execução da atividade, mas confiar pessoalmente, né? Isso significa o quê? O que seria eu confiar, né, no meu colega? Especialmente quando eu não estou bem ou quando eu tenho algo que não está bem no trabalho, né? Ou algo que eu gostaria e que eu vejo que poderia ser melhorado naquele trabalho.
Então, eu consigo falar para o meu colega abertamente sobre o que eu estou sentindo, sobre aquilo que poderia ser melhorado, né? Aquele colega que eu consigo chamar assim para o lado e no almoço, no café, na saída ou durante o trabalho mesmo, onde eu consigo falar como eu me sinto e como é bom e importante falar como a gente se sente, né? Às vezes, um colega de trabalho chega para a gente e fala algo que está sentindo, que está desagradando ou que não está bem, né? E muitas vezes esse colega nem quer que a gente faça nada. Ou até para gestor, né? Tenho certeza que tem vários gestores nos assistindo. Imagino que vocês passem por isso quase todo dia, né? De alguém da equipe de vocês chegar para conversar, para falar mesmo. E nem sempre imagina que vocês vão resolver a situação. Mas só o fato de falar já faz com que a gente pense melhor aquilo que está acontecendo, né? Que a gente consiga nomear o que a gente está sentindo, que a gente consiga deixar mais claro aquilo que está acontecendo. E nessa troca com o outro, a gente consegue muitas vezes construir juntos uma solução, ou até mesmo ter uma ideia, ter uma solução, né, sozinho, a partir daquilo que a gente falou. Só que para que isso aconteça, eu preciso confiar, né, nos meus colegas, na minha equipe, na minha gestão, ou a gestão também confiar na sua equipe, né? Então, esse processo de confiança, de saber que eu posso contar com o colega, gera e contribui para a construção do coletivo de trabalho, né? Então, esses três fatores, eu diria que são muito fundamentais nas relações profissionais, né? O reconhecimento, a inteligência prática e a valorização da inteligência prática e o coletivo de trabalho, né? Então, são fatores que a gente sempre deveria incentivar, né? Através das políticas também de RH, nós entre trabalhadores, né? Pensar sempre se existem esses espaços dentro da equipe de vocês. Porque muitas vezes a gente tem muitas reuniões, né? Tem reuniões formais, tem encontros formais de trabalho, e que são super importantes. Mas muitas vezes essas trocas, essas falas, as relações de amizade, as relações de escuta, elas acontecem nos espaços informais de trabalho, não é nem numa reunião, né? Às vezes a reunião acontece para resolver um problema, para delegar uma atividade, e muitas vezes nas empresas, né, são nos momentos informais que as relações se fortalecem. Eu valorizo muito, né? Às vezes eu presto consultoria para a empresa, o tempo que eu trabalhei como gestora também de RH, sempre valorizei muito o espaço do café, da água, o almoço, onde as equipes, muitas vezes os colegas almoçam juntos, muitas vezes a gente vai junto para o trabalho ou volta junto, né? E nessas trocas é que a gente constrói, amadurece, né? Resolve conflitos, intensifica as relações de amizade e essas relações vocês podem pensar talvez, né? Mas por que essas relações profissionais são tão importantes, né? Por que as relações de amizade são importantes? Imagino que alguém de vocês já deve ter pensado em algum momento, assim, né, na carreira de vocês. Ah, eu não tenho que gostar do meu colega, né? Eu tenho que ir trabalhar, fazer a minha tarefa e ir para casa, né? Na verdade, não é bem assim, né? Se a gente pensem comigo, né? O que é a empresa? O que é a empresa onde vocês trabalham? Né? Tem uma estrutura física, geralmente. Hoje em dia, muitas já nem têm mais, em função do teletrabalho. Mas vocês têm, né? Tem uma empresa física, uma indústria. Tem os equipamentos de vocês, as ferramentas de trabalho. E tem a matéria-prima de vocês, né? O aço, eu imagino, o ferro, né? Tem a matéria-prima de vocês. Agora, o que seria da estrutura física, do equipamento e da matéria-prima se não fosse vocês fazendo essa atividade,
provavelmente a máquina, né, a matéria-prima, ela não se desenvolveria sozinha, né? Então, quem faz a empresa são as pessoas. Se eu estou dizendo que a empresa é feita principalmente por pessoas, né? Eu estou dizendo que a empresa é feita de relações de trabalho, de relações entre colegas, entre gestão, é feita de relações com os clientes de vocês, né? Então, vocês também têm relações profissionais com os clientes, talvez indiretamente com os consumidores, né? Com o mercado. Então, é como se existisse toda uma estrutura que forma a empresa que vocês trabalham, e essa estrutura, ela é recheada de relações. Então, pensem comigo, se vocês trabalham num local onde vocês têm relações saudáveis, relações de troca, de amizade, de afeto, que vão além da tarefa propriamente dita, essas relações vão refletir para fora e vão refletir no produto de vocês também, né? Então, se vocês têm uma cultura pautada, né, na ética e num ambiente de trabalho que ajuda, que incentiva essas trocas e essas relações, isso também vai aparecer na relação de vocês com os clientes, né, indiretamente com os consumidores, com a visão que os clientes têm de vocês, né? Então, todas essas relações também influenciam no produto, né, e na saúde de vocês. Então, quando a gente fala em relações de trabalho, eu não estou falando só da relação que vocês têm com os colegas de vocês diretamente, né, com as chefias ou até com outro setor, né? Eu estou falando das relações em todos os sentidos, entre chefias, né, com a direção, da empresa com os clientes. Tudo isso é construído e não é fácil de construir. Não é tão simples, né? Por que é desafiador construir relações saudáveis de trabalho? A gente pode pensar que vocês, né, alguns de vocês estão reunidos no local, na empresa, né, eu imagino, cada um de vocês chega para trabalhar com uma história, com uma criação, com uma educação. Cada um de vocês chega para trabalhar de manhã com as questões de vocês familiares, com uma preocupação. Tem dias que a gente tá mais triste, tem dias que a gente está mais feliz, mas cada um de vocês é como se fosse um universo, né? Um dia a gente está de mau humor, um dia a gente está de bom humor, e a gente não combina isso, né? Hoje todo mundo vai estar de bom humor na empresa. Não, né? Cada dia um trabalhador vai ter suas questões de um jeito diferente que o outro. Então, imaginem que todos vocês, com todas as suas diferenças, chegam para trabalhar, para realizar um objetivo comum, que é o trabalho, mas vocês têm várias diferenças. Então, por isso que a gestão, né, as políticas de RH, assim, tem um papel muito importante, que é também de regular um pouco essas relações, principalmente no que se refere às relações éticas, né? Por exemplo, não, aqui na empresa não pode, por exemplo, desrespeitar um colega, né? Então, tem que ter certas regras, combinações de trabalho, eu diria, considerando que tem muitas diferenças numa mesma equipe, num mesmo setor de trabalho, é normal. Então, a empresa precisa ajudar, né, a regular um pouco essas relações, principalmente, né, a incentivar relações saudáveis, né? Mas é um grande desafio porque são muitas diferenças. Mas vocês já pararam para pensar que essas diferenças também geram um ambiente riquíssimo de trabalho, né? Porque imagina se a gente fosse, todo mundo fosse igual, né? A gente não ia aprender nada, não ia ter desafios. Muitas vezes, justamente em função de uma diferença de um trabalhador, que a gente consegue uma solução para uma máquina que quebrou, para um produto que não está saindo como a gente imaginava. Então, as diferenças entre as pessoas, elas também são muito
produtivas, né? E são muito interessantes para um lugar, para um ambiente de trabalho. Agora, o que é importante que a gente tenha em mente, né? É que a gente precisa, para construir esses 3 elementos que eu falei, né? Do reconhecimento, da inteligência prática e do coletivo de trabalho, é importante que a gente tenha tolerância, muitas vezes, com essas diferenças, que a gente consiga conversar, né? Que a gente consiga pensar junto a resolução de alguns conflitos. Muitas vezes, os gestores, né, ou as empresas chegam para mim e falam assim: ai, Carmen, eu tenho conflitos na minha equipe e eu quero tua ajuda para eliminar esses conflitos, para resolver esses conflitos. Sempre, né, que alguém me diz: existem conflitos na equipe, eu penso que bom, né? Porque se não tem conflito, se não tem divergência, se não tem opinião diferente na equipe de vocês, eu diria que tem um problema, né? Por quê? Porque é normal ter divergência, é esperado que tenha conflito. O que não é legal? Que a gente resolva ou não resolva os conflitos, ou resolva com agressividade, né? Mas quando a gente tem um conflito é uma divergência, é uma mudança, né? Eu penso uma coisa, você pensa outra, e a gente tem que chegar num ponto de tolerância, um ponto comum. Então, quando existe conflito, mas eu consigo pensar ele, eu consigo abrir exceção, eu consigo ceder, eu tenho um ambiente muito mais saudável. Eu sempre digo assim, me preocupa o ambiente de trabalho zero conflito, zero divergência. Eu acho que aí tem um problema, né? Então, o coletivo de trabalho e as relações profissionais não é uma linha estável, onde tudo está bem o tempo todo. Pelo contrário, é uma linha, né? É quase uma montanha, assim, muito instável, onde a gente está o tempo todo tentando se posicionar, falar o que é bom para mim, o que é bom para minha equipe, o que pode ser melhorado, e ao mesmo tempo ceder, entender o que é possível fazer naquela condição de trabalho, naquele momento que o outro colega vive. Muitas vezes a gente não faz nem ideia do que um colega, um gestor nosso está vivendo, né? Na sua família, pessoalmente, na sua vida, né? Na sua condição mesmo de vida fora do trabalho. E muitas vezes é importante que a gente pare e pergunte, né? Principalmente nesse momento, nessa fase difícil que a gente está vivendo, né? Que a gente pergunte, bom, como é que tu tá? Que outras questões tem, né? Que tô te percebendo mais ansioso, né? Tô te percebendo impaciente, né? Tu tá diferente. Como é que eu posso te ajudar, né? Como é que eu posso pensar formas de te apoiar? Então, muitas vezes, né? Antes de atacar ou de reclamar, né? De um colega, principalmente, eu sempre sugiro assim, senta, chama para um café, né? Senta e pergunta o que está acontecendo, como é que tu pode ajudar. É importante, assim, né? Nas relações de trabalho que eu acompanho, é bem importante pensar isso, assim. Nem sempre as pessoas sabem expressar o que elas estão sentindo, ou às vezes elas nem sabem que elas estão sofrendo, ou estão até num adoecimento mental no trabalho. Às vezes elas não se dão conta, né? Muitas pessoas num processo de adoecimento se tornam mais ríspidas, impacientes, estressadas. Então, eu sempre falo assim, né? Prestem atenção naquele colega de trabalho mais difícil, entre aspas, né? Naquele gestor que pode estar em sofrimento, porque muitas vezes a pessoa que está vivenciando uma situação de sofrimento, ela não consegue nem identificar. E a pessoa que a gente acha que é mais difícil de lidar, pode ser que seja a pessoa que mais precisa da nossa ajuda, né? Então, claro que não é fácil, né? E agora, especialmente no contexto da pandemia, todos nós estamos mais instáveis, né, com medo,
lidando com a questão da nossa família, dos filhos, da escola. Então, muitas vezes é no trabalho que a gente vai conseguir conversar com um colega sobre isso, ou até vai esquecer de outras questões que nos preocupam, né? Então, pensando assim em algumas possibilidades práticas de ação, né? Como construir, como melhorar as relações de trabalho, eu diria assim, invistam, né, na escuta das pessoas que vocês trabalham, reconheçam as pessoas que vocês trabalham, reconheçam o esforço delas, as atividades que elas fazem, reconheçam o gestor de vocês, né, e elogiem os colegas, os gestores de vocês, se esforcem para falar o que não está bom. Às vezes a gente também fica até constrangido, né, em dizer que algo nos deixa triste ou que algo não está bom na nossa equipe, no nosso setor, quando, na verdade, né, essa ação de falar o que não está bem, ela pode resolver muita coisa. Pode ser que todos na equipe estejam sentindo isso e ninguém quer falar, né? Então, assim, tanto para os gestores aqui que estão me escutando, né, para o RH, para as equipes, insistam, se esforcem em falar, né, em falar as coisas que podem ser melhoradas, em oferecer os ouvidos de vocês para escutar, né, oferecer ajuda para os colegas, reconhecer, pensar nisso que eu falei da inteligência prática, né? Que coisas valorizem o aprendizado de vocês, valorizem aquilo que vocês fazem bem, que vocês aprenderam ao longo dos anos e que hoje vocês podem ensinar para as outras pessoas. E valorizem também aquilo que as outras pessoas ensinam para vocês, né? Parem um pouquinho, né? Parem um pouquinho assim no dia de vocês, na rotina de trabalho de vocês e foquem, né, nesse afeto, no reconhecimento, nas relações, porque isso com certeza vai refletir, né, em toda a cultura da empresa, né, e vai contribuir para gerar um ambiente de trabalho mais saudável, né, mais até mais alinhado assim a expectativas de vocês, aquilo que vocês esperam do trabalho. Sempre pensem nisso, né? Vocês, existe uma empresa, né? Existe a Cical, mas cada um de vocês compõe ela, né? E as transformações do ambiente de trabalho, elas também podem partir das equipes, né? Pode partir de uma sugestão, pode partir de um pedido de ajuda, né? Então, eu acredito muito na força dos coletivos, né? Na força que essas relações que vocês têm com os colegas exercem sobre a cultura da empresa e sobre o jeito de trabalhar. Eu vi que já entraram algumas perguntas. Eu vou abrir aqui o bate-papo para... tem uma pergunta aqui, eu vou ler ela para vocês e vou comentar. Então, diz assim: como o relacionamento negativo entre os colegas de trabalho ou entre o líder e o liderado pode afetar o dia a dia do empregado, não só no trabalho, mas no social? Essa é uma ótima pergunta, pessoal. O que a gente entende como uma relação negativa? Pode ser uma relação desrespeitosa. Muitas vezes, em alguns ambientes de trabalho, ocorre, por exemplo, o assédio moral, que é uma forma de denegrir a imagem do colega ou do gestor. Existe assédio moral entre pares também, não só do gestor para a equipe. Existe assédio moral da equipe para o gestor também, que é um processo de tentativa de reduzir a pessoa, né? De humilhar, que é o contrário disso que eu falei para vocês até agora, né? Então, uma relação, por exemplo, pautada na violência, no assédio moral, né, em relações desrespeitosas, ela pode gerar vários impactos na saúde mental, né? Alguns trabalhadores podem vivenciar, inclusive, uma depressão em decorrência de uma relação de trabalho, né? Podem vivenciar uma situação de burnout,
Alguns casos extremos, né, podem levar a um quadro de depressão bem grave. Muitos trabalhadores, inclusive, quando vivenciam relações que geram danos, né, por muito tempo, inclusive tem vontade de deixar aquela profissão, de deixar aquela empresa. Então, quando eu falo de um dano à saúde mental dessa ordem, né, por exemplo, uma situação de depressão, de querer ficar sozinho, de não querer trabalhar, esse sentimento, né, ou essa forma de adoecimento, muitas vezes, afeta o trabalhador não só no trabalho, porque não é, né, aquela ideia assim de que eu saí do trabalho, eu deixei o trabalho na empresa, né? Eu saí de casa, eu deixei meus problemas de casa lá na minha família. Não é verdade. A gente é um só, né? Então, tudo que eu senti no trabalho vai aparecer na minha casa. Eu posso estar estressado no trabalho e chegar de noite, por exemplo, ter uma discussão com meu filho, né? Entre aspas, descarregar no meu filho, na minha esposa, no meu esposo, né? Então, no meu namorado. Então, as relações que eu tenho no trabalho, se eu falar para vocês, por exemplo, um trabalhador que está vivendo uma sobrecarga de trabalho, ou mesmo esse exemplo que o ouvinte aqui, né, o telespectador perguntou, uma situação de assédio moral, essa pessoa pode ter impactos na sua alimentação, pode comer mais, comer menos, pode ter impactos no sono, pode reduzir libido, por exemplo, que é algo bem comum e que afeta muito, né, a qualidade de vida. Pode tá mais suscetível às doenças osteomusculares, que a gente chama, né? Por exemplo, LER, DORTS, as tendinites. Então, quando eu vivencio uma relação abusiva, né, os efeitos dela vão atingir o corpo e a mente, para além do trabalho. Com certeza vão afetar as relações que a gente tem fora do trabalho também. Então, é muito importante, pessoal, que vocês também estejam sensíveis a essas relações, né? É importante que a empresa esteja atenta, não deixe que isso aconteça, né? Através de políticas, de valores, né? Éticos, de orientação aos gestores, né? É um papel dos gestores cuidar e promover relações saudáveis no trabalho, evitando as relações de assédio moral, por exemplo, né? E é um papel de todos nós estar atento, né? Se perceber algo, conversar com o RH, conversar com a gestão, porque tanto os efeitos positivos, pessoal, do trabalho, quanto os efeitos negativos, eles afetam a vida da gente na integralidade, né? Não só dentro do trabalho. Esse também é um equívoco, né? Vocês já devem ter ouvido essa fala, né? De que né, do trabalho para fora eu não levo nada, né? O que eu tenho para resolver eu resolvo lá, eu não trago nenhum problema pessoal para o meu trabalho. Por mais que a gente tente fazer isso, é impossível, porque o nosso corpo e a nossa mente estão totalmente integrados. Inclusive as tendinites, né? Tem vários estudos, não sei se alguém de vocês já teve, LER, né? Que a gente chama lesão por esforço repetitivo. Tem várias lesões no braço, as lombalgias, né? Dores nas costas. Muitas vezes uma dor física nossa está relacionada a um sofrimento no trabalho, algo que a gente não está conseguindo lidar, às vezes a gente nem se dá conta que está sentindo algo, né? Então, eu diria assim que o principal, além, é claro, de a gente ter condições dignas de trabalho, né? Ter condições adequadas de trabalho, é a gente conseguir falar e ser escutado, né? Sobre aquilo que não está bem, seja nas relações, seja no nosso corpo, na nossa cabeça, né? Então, por isso que eu acho muito importante esse momento que a gente tem hoje, né? Que eu sei que vocês estão iniciando um trabalho nesse sentido, é muito importante que a gente pare uma horinha, né? Hoje a gente parou uma hora aqui do nosso dia para falar. Pode ser que muitas coisas
fizeram sentido, pode ser que para outras um ponto fez mais sentido, mas que vocês consigam tirar algo disso que a gente está conversando hoje e consigam aplicar no dia a dia de vocês. E que se não conseguirem aplicar, pelo menos pensem. Eu estou sentindo isso. Como é que tá a minha saúde mental no trabalho? Como é que é a minha equipe? Como é que são minhas relações de trabalho? O que pode ser melhorado? Será que eu consigo conversar com alguém? Né? Como é que eu posso acolher alguém que não está bem, oferecer ajuda, oferecer escuta? Né? Então, todos esses aspectos vão promover relações de trabalho saudáveis e com certeza vão promover uma empresa, né, muito mais saudável também. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que vocês tenham colocado. Acho que por enquanto não, né? Mas muito importante esse ponto que vocês trouxeram de quando as relações não acontecem como a gente espera. E a minha recomendação é sempre procure ajuda, né? Conversem com um colega de confiança, com um gestor, com um RH. Eu acho que um ambiente saudável, ele precisa ser construído a muitas mãos, né? Ele não parte só da direção, da gestão, mas ele parte de todos os envolvidos, né? Dentro dessa construção que é o trabalho, que é uma organização do trabalho. Bom, pessoal, a gente está se aproximando do fim, né, do nosso momento hoje. Eu espero que vocês terminem hoje o dia de trabalho de vocês, pelo menos mais sensibilizados sobre o tema da saúde mental, né? Então, como eu falei lá no início, saúde mental é algo que a gente constrói no dia a dia, né? Às vezes a gente precisa de apoio, precisa de políticas da empresa para isso, mas a gente constrói muito nas relações socioprofissionais, né? Nesses espaços também informais, de troca, né? De afeto. Valorizem as relações de trabalho de vocês. Com certeza, né? As relações de trabalho são um fator fundamental para manter nossa sanidade, né? Nossa qualidade de vida, nosso equilíbrio. E contem comigo, né? Eu fico à disposição de vocês. Agradeço novamente, né, o INSEAP e a Cical por esse espaço. Pensem, né? Espero que vocês saiam desse momento reflexivos sobre a importância das relações de vocês com as chefias, com os colegas, especialmente da saúde mental de vocês nesse momento que a gente vive. Né? Estejam atentos aos colegas de vocês também. Tão importante quanto receber ajuda e apoio e escuta é também oferecer ajuda, apoio e escuta, né? Então, um grande abraço, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu desejo uma ótima noite de descanso e tudo de bom. Um abraço grande.